Naquela ocasião se criou a STN, se proibiu o Banco Central de financiar o Tesouro Nacional, né? Se criou a conta única do Tesouro Nacional no Banco Central e se criou o CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. A partir daí, estados e municípios passaram a copiar ou adquirir no mercado, ou adquirir do próprio governo federal, sistemas semelhantes, né? Muito bem. Aí a gente tem que recuperar o contexto histórico. O que acontecia no Brasil na época em que a Lei de Responsabilidade Fiscal começou a ser elaborada no Poder Executivo, né? Em setembro de 98. Veja bem, nós fomos fortemente influenciados pela necessidade de construir bases macroeconômicas sólidas. Para quê? Para resistir à volatilidade de capitais provocada pelas crises financeiras internacionais. Então, nós vínhamos de uma sequência de crises, né? Nós tivemos a crise do México em 95. Nessa ocasião, o Tesouro Nacional teve leilões de títulos frustrados, não havia compradores para os títulos do Tesouro. Nós tivemos grandes dificuldades em contornar a situação. Na crise da Ásia, em 97, nós tivemos ataques especulativos. Se formulou o pacote 51, eu trabalhei nesse pacote na época. Ele tinha medidas de curto prazo para aumentar receitas, reduzir despesas no nível federal. Em 98, nós tivemos quase que simultaneamente a elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal, um conjunto de medidas também estruturais e de curto prazo que foram estabelecidas por conta da crise da Rússia, né? E depois, em janeiro de 99, nós tivemos uma maxi desvalorização cambial, né? Então, vejam, a gente tinha uma dificuldade muito grande de sustentar o plano real, né? Por quê? Porque não havia responsabilidade fiscal, porque a âncora fiscal nossa não funcionava, né? E isso gerava pressões inflacionárias, né? E aí, como essas bases macroeconômicas eram frágeis, né? Toda vez que havia uma crise internacional, os investidores se perguntavam se o Brasil ia ter condição de saldar suas dívidas, se não ia entrar em default, se não ia deixar de pagar, né, dar calote, né? Então, a lembrança dos calotes passados do Brasil era muito forte, né? E isso afeta a credibilidade, né? Então, os investidores, muitas vezes havia fuga de capitais por conta dessas crises, mesmo que o problema não fosse aqui. Os investidores olhavam para o Brasil e imaginavam que o mesmo que aconteceu no México, na Ásia, na Rússia, sei lá, na Argentina, pudesse acontecer no Brasil, né? Então, isso acontecia por conta de uma falta de confiança no país. E por que havia essa falta de confiança? Bom, o nosso diagnóstico da situação fiscal indicava vários problemas, né? Nós temos um federalismo fiscal, então, uma descentralização financeira com autonomia política e administrativa dos entes da federação, né? E independência dos poderes. Isso faz com que nós tenhamos uma estrutura administrativa complexa, né? Então, em todos os níveis de governo, nós tínhamos déficits imoderados e reiterados,
dívida pública elevada, gastos com pessoal elevados, né? Então, às vezes, você tem um município até pequenininho, né? Mas imagina, ele no momento em que esse município é criado, né? Ele tem autonomia, né? Então, você começa a duplicar a sua estrutura de custo fixo, né? Se você tem município, você tem que ter o poder executivo, o prefeito, os seus secretários, os assessores de secretários, você vai ter uma Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores, aí você tem a primeira-dama do governo, a primeira-dama da Câmara, os vereadores, os assessores dos vereadores, e você começa a ter toda essa estrutura, né? Então, cada vez que é criado um novo município, você duplica custo fixo, né? E você eleva os gastos de pessoal da federação como um todo. Esses gastos de pessoal, eles são muitas vezes rígidos. Por quê? Porque, pela Constituição, existe o Instituto do Concurso Público, né? Então, existe uma estabilidade dos servidores, que eu não critico, que eu acho que ela é importante para preservar o interesse público e a memória institucional, tá certo? Eu vi países onde não existe concurso público e é muito ruim a interferência política nas mínimas coisas e a perda de memória, porque quando sai um chefe de governo, sai todo mundo, né? Então você praticamente substitui a máquina toda, né? E com isso se perde memória institucional, né? Nos municípios a gente ainda vê isso, né? Porque os municípios muitas vezes não fazem concurso. E este é um problema. Porém, ao fazer concurso e ao ter estabilidade do servidor público, e ao ter carreiras bastante organizadas, como é o caso das polícias, né? Militar e civil, dos professores, principalmente desses, né? Dos auditores e dos procuradores, né? Que são as carreiras assim que tem maior organização sindical, torna-se muito difícil conter aumentos de salários, né? E daí, por isso se tornou um tema de lei complementar, né? Então, vejam, é uma parte importante da lei de responsabilidade fiscal e que está na ordem do dia. Inclusive, entrou agora na última emenda à Constituição, uma parte importante a esse respeito, e é tema de discussão no regime de recuperação fiscal, no PF. Sempre que se fala em controle de gasto público, é preciso observar os gastos com pessoal, certo? Muito bem. Mas no nosso diagnóstico, havia ainda também um financiamento monetário da política fiscal via bancos estaduais que operavam praticamente como bancos centrais locais autônomos, né? E que injetavam liquidez nos estados, né? Então, assim, como o presidente do Banco Estadual era, na ocasião, escolhido pelo governador, né? Diante de uma dificuldade fiscal daquele governo estadual, ele recorria ao seu banco estadual para que ele o financiasse. Muitas vezes sem nenhuma análise técnica da concessão de empréstimos. Como havia esse vínculo político, né, há sempre um risco de se fazer um financiamento monetário por essa via.
Quando a gente fala em financiamento monetário, não é só financiamento do Banco Central, portanto, é também financiamento pela via bancária, pelos bancos públicos, tá? Esse tema, ele foi enfocado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e mais tarde, na União, foi uma das causas do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Operações realizadas de financiamento realizadas junto a bancos públicos federais, né? Mas se acontecer em governo estadual, né, se acontecer, é punível da mesma forma, tá? Duas observações nessas suas colocações do histórico, né? É que determinados governos estaduais, hoje muitos desses bancos estaduais foram privatizados, enfim, poucos permaneceram, né? E nos que permaneceram, a gente vê governos estaduais atualmente fazendo manobras do tipo o funcionário ser obrigado a pedir um empréstimo no banco para que ele receba o salário dele e que, ao final, no prazo ali do pagamento daquelas parcelas, o governo do estado repõe aquele valor no holerite do servidor. Claramente uma afronta à LRF, se utilizando de um subterfúgio, como se o servidor, de fato, quisesse ter pedido aquele empréstimo, que efetivamente não queria, é a forma que está sendo encontrada para pagar o salário dos servidores estaduais. Então, claramente, há estados, hoje em dia, utilizando o sistema bancário público para fazer financiamento do Estado. Então, uma observação. E uma outra observação, como a gente tem tanto pessoas que são leigas assistindo essa nossa série, como também alunos de graduação, existe um discurso bastante recorrente, principalmente no período eleitoral, no sentido de que a solução das finanças do Brasil estaria no não pagamento da dívida pública, porque grande parte da arrecadação é direcionada ao pagamento dos juros da dívida, do serviço da dívida, e que a solução para isso era que esse dinheiro fosse encaminhado para as políticas públicas. Eu queria uma palavra sua, em termos de explicação de finanças públicas, do que é que significa você não pagar o serviço da dívida, porque um slide para trás você estava falando exatamente que em um determinado período da história, o Brasil foi a leilão dos seus títulos da dívida pública como forma de arrecadação de receita pública para poder exercer as suas funções, e que esse leilão foi deserto, as pessoas não acreditaram que o governo iria pagar e o governo não conseguiu levantar receita para o desenvolvimento da sua atividade. Então, eu queria que uma palavra sua sobre isso, principalmente para os alunos da graduação de gestão pública. Quando a opção do gestor público é essa, não honrar os contratos, né, o que é que isso implica em termos de política fiscal e de manutenção ou não da atividade do Estado e da prestação de serviço público? Quando as contas públicas, elas não fecham, né? Porque as receitas que estão no orçamento são previstas, né? E nessas receitas se incluem as operações de crédito. Então, existe uma parte lá do orçamento, das despesas, que é financiado por operações de crédito. Então, o que se faz é que aquele pedaço da despesa que não consegue ser financiado por impostos e outras receitas genuínas, né? Ele, no governo federal, né, diga-se de passagem, porque os estados e municípios estão proibidos de emitir títulos de sua responsabilidade, mas no governo federal há essa emissão de títulos para complementar, então, o valor das receitas genuínas, né? Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.